paz do Senhor, igreja. Bom dia. É muito bom estar aqui com os irmãos nessa manhã. Você já agradeceu ao Senhor por essa manhã? Você já agradeceu ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido com você, com a sua família, nesse tempo? Pare nesse momento, um segundo, e agradeça ao Senhor de todo o seu coração, porque Ele tem te guardado, Ele tem guardado a sua casa, a sua família. Amém? Que sejamos gratos ao Senhor nesta manhã. Eu quero trazer uma breve reflexão para a nossa vida nesta manhã. E sobre algo muito importante para nós. Deus, Ele nos chamou para viver uma vida com propósito. Amém? Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você que está na sua casa hoje, nessa manhã, nos assistindo, eu quero que você entenda que você não está aqui por acaso. O Senhor, Ele nos deu uma missão. E tudo na nossa vida faz sentido quando nós entendemos a missão a qual o Senhor nos chamou. O propósito a qual o Senhor tem nos chamado para viver. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 28, a palavra de Deus diz assim: uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Essa versão é na versão a mensagem. Você é uma árvore florescente. Você tem que florescer. A sua vida, ela tem que cumprir o propósito do Senhor. E assim você tem que estar alinhado com o seu Criador. E nós vemos que o Senhor, ele nos deu uma grande missão. Lá em Marcos, você pode abrir comigo, no capítulo 16, no versículo 15, o Senhor nos dá um propósito para a nossa vida. Marcos 16, 15. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Aqui não fala de idade, aqui não fala de sexo, aqui não fala de condição, aqui fala que o evangelho, ele tem que ser pregado a toda criatura. E quem que vai fazer isso? Sou eu e você. Nós fazemos parte de uma grande comissão, amém? Você faz parte de uma grande comissão. Você não está aqui por acaso. Eu e você fazemos parte dessa missão. Você faz parte de um plano, de um propósito. E é importantíssimo nós entendermos esse propósito da nossa vida. Não basta somente nós fazermos parte. Não basta somente nós virmos a casa de Deus. Não basta somente nós nos envolvermos. Nós precisamos pertencer a este lugar. Você precisa pertencer. Esse propósito precisa dar sentido à sua vida. E quando nós entendemos o propósito qual o Senhor nos chamou, a nossa vida ela é transformada. Nós temos na palavra de Deus um personagem muito conhecido, Pedro. Pedro, um cara extraordinário. Eu amo a história de Pedro. E eu me familiarizo muito com a história de Pedro. Pedro, alguém que estava na igreja, ele estava com os discípulos e ele tinha acesso a Jesus. Talvez você nesse dia está na igreja, você está caminhando no meio do povo do Senhor, você tem acesso a Jesus, mas você ainda não entendeu o seu propósito. Você ainda não teve a sua vida transformada por esse propósito. E você ainda não entendeu que você pertence a essa grande missão. Pedro, quando ele finalmente entendeu que o propósito da vida dele, nós vemos que Pedro teve a sua vida transformada, mudada. Ele passou somente de estar ali participando daquele momento, mas ele se tornou protagonista.
da história da sua vida. Ele finalmente entendeu o propósito. O mesmo apóstolo que, pelo medo de sofrer e morrer, eu não vou aqui falar sobre a história de Pedro, porque eu creio que todos, né, que estão aqui conhecem a história de Pedro. E o mesmo apóstolo que, pelo medo de morrer, de sofrer, havia negado Jesus 3 vezes. Esse mesmo apóstolo, quando ele entende o propósito da vida dele, ele se tornou alguém disposto a morrer por esse propósito. Nós podemos ver isso lá em Atos 5. Vamos abrir a palavra de Deus? Atos 5, no versículo 27. Atos 5, no versículo, 27, diz assim, ó, trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente, vós ordenamos que não ensinais esse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vejamos aqui que Pedro entendeu o propósito da sua vida. Nós estamos aqui para obedecer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para sermos. Nós estamos aqui para pertencer ao grande plano do Senhor. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou, príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Nós vemos aqui que, como eu disse antes, alguém que, por medo de morrer, por medo daquilo que talvez os outros fossem pensar dele. Nós vemos que em alguns momentos Pedro até, quando falaram, você mesmo, você estava com ele, ele negou. Eu? Não. Agora nós vemos aqui alguém se colocando no propósito e falando, não sou eu sou testemunha. E eu estou aqui para obedecer aquele que me chamou. Ele finalmente entendeu o seu propósito. E na nossa vida, eu e você, na nossa vida não é diferente. Quando nós passamos a viver uma vida com propósito, entendemos a dimensão do reino e o que Ele espera de nós. O que o Senhor tem esperado de nós? O que o Senhor tem esperado da nossa vida após esse cenário, esse quadro mundial? Você já parou para se perguntar? O que o Senhor espera de você? O que o Senhor espera de mim? Em Colossenses, capítulo 1, no versículo 16, diz assim a palavra de Deus, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele, e nele encontram seu propósito. Nós precisamos encontrar o nosso propósito no Senhor. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para viver uma vida de propósito. E por isso, né, o nosso ministério infantil, assim como todos os outros departamentos da igreja, hoje eu estou aqui representando o ministério infantil, todos os departamentos da nossa igreja, nós não fazemos eventos simplesmente. Nós não cumprimos uma agenda somente. Mas tudo que é ministrado tem um propósito bíblico. Tudo que é feito tem um propósito. E assim nós temos seguido aqui na nossa igreja. O pastor costuma dizer que, trazendo, né, para a gente aqui aquilo que eu quero falar nesta manhã, o nosso pastor ele costuma dizer que homem e mulher fazem só sexo, mas quem faz filho é Deus. Os nossos filhos, eles não são nossos. Ele pertence a Deus. E nós precisamos ensinar as nossas crianças a ter uma vida com propósito, voltada para Deus. Então, nós discipulamos essas crianças.
as nossas crianças, nós queremos imprimir nela um estilo de vida. Então, as nossas crianças aqui na igreja, ela não fica, a gente não costuma falar salinha, elas estão no culto infantil delas. E nós precisamos inserir isso na vida das nossas crianças, esse estilo de vida. Eu e você, nós somos discipuladores. Aqui na nossa igreja, nós costumamos falar que nós somos pastores das crianças. Nós estamos aqui para discipular e pastorear as nossas crianças. E aí, como um discipulador, eu entendo que eu tenho que... o quanto que eu estou conseguindo discipular essa criança, o quanto que eu estou conseguindo transformar a vida dessa criança. O quanto que eu estou conseguindo inserir a palavra de Deus na vida dessa criança. E eu quero chamar a Raquel aqui para me ajudar. Quero fazer uma ilustração com vocês. Algo que eu vi ontem, bacana, e eu queria demonstrar para a gente nessa manhã. Eu vou estar representando, a Raquel vai estar representando o discipulador, tá? E eu, o intérprete, como se fosse o intérprete, né? Nós, como discipuladores, nós somos como intérpretes para as crianças. Por quê? Nós recebemos a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo ministra no nosso coração, né? A palavra, e nós traduzimos aquilo para as crianças na linguagem que ela entende. Só que o quanto que eu estou conseguindo discipular essa criança, o quanto que a minha vida está conseguindo fazer com que, demonstrar para essa criança as atitudes que ela tem que ter. O quanto que eu estou conseguindo inserir nessa criança o estilo de vida que eu quero que essa criança tenha. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Amém? Então, a Raquel, como intérprete, fazendo o papel do discipulador aqui, eu vou falar algumas palavras e a Raquel vai ter que dar a mesma entonação para a igreja daquilo que eu estou falando. Tá bom, Raquel? Então, a Raquel agora vai demonstrar um discipulador que está conseguindo transmitir para aquela criança o certo, o correto, né? Aquilo que Deus tem colocado no coração dela. Ele está cumprindo o papel dele perfeitamente. Então, eu vou falar e a Raquel vai me interpretar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus te ama. Jesus te ama. Vocês estão conseguindo sentir? A Raquel está conseguindo transmitir a mesma empolgação minha? Raquel está? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Esse é o papel do discipulador. Ela está cumprindo o papel dela. Ela conseguiu transmitir para a igreja aquilo que eu estou querendo dizer. Agora, digamos que a Raquel não esteja focada, a Raquel não sabe o propósito dela, a Raquel não sabe por que ela está aqui, ela só vem no culto porque a mãe traz ela. Então, e ela está discipulando as crianças, tá? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus ama você. Jesus ama você. Vocês acham que a Raquel, desse jeito, sem entender o propósito dela, sem cumprir a função dela, ela vai conseguir transmitir aquilo que o Senhor deseja? Amém, Raquel, muito obrigada. Uma salva de palmas para a Raquel, por favor. E é assim a nossa vida. As crianças, elas estão muito mais, elas vão aprender muito mais. Elas vão nos ouvir muito mais quando elas verem na nossa vida aquilo que nós estamos querendo dizer, mas não com palavras. Quando eu chego aqui na igreja, a primeira coisa que eu faço é vir orar no altar. E eu já não chamo a minha filha tem anos, eu não chamo ela. Porque eu quero que ela entenda que esse é o comportamento que eu espero dela. Ela já foi ensinada isso antes. Agora, quando eu chego e eu faço outras coisas, né? E eu não demonstro para ela aquele estilo de vida meu, como que eu vou querer cobrar que a minha filha tenha aquela atitude ali? Então, o discipular é isso. O discipular é você inserir na vida daquela pessoa o seu estilo de vida, o seu propósito. Você fazer com que aquela pessoa entenda o propósito a qual ela está inserida, assim como você está inserido. A Bíblia diz, lá em Mateus 18, no versículo 14, que assim também não é da vontade de nosso Pai, que estais no céu,
que um desses pequeninos se perca. É responsabilidade minha e sua, é responsabilidade nossa fazer com que os nossos filhos tenham vida com Deus, tenham um estilo de vida com Deus. Sabe, essa semana tem uma pessoa aqui na igreja que postou, eu vou falar, o Vitor. Eu tenho o Vitor como meu filho, né, mais velho. E aí ele postou nas redes sociais dele sobre a adoração como estilo de vida, como ele tem a adoração como estilo de vida. E eu li aquilo ali e eu me lembrei das vezes que eu conversei com ele sobre isso. Eu lembro de um treinamento que ele pediu para me trazer para o Ministério de Louvor, e eu falei justamente sobre aquilo. E como uma mãe orgulhosa babando, eu fiquei ali na rede social babando, porque é algo que eu vivo, que eu transmiti para ele e que eu sei que ele está transmitindo para outros. E esse é o nosso papel. Quem que nós estamos formando? O que você está formando? Como você está formando a vida do seu filho? O que você está conseguindo transmitir para a vida do seu filho, para a vida das crianças que estão ao seu redor? E é nesse cenário que eu quero falar um pouco sobre a nossa EBF. A EBF, né, a Escola Bíblica de Férias. Ela é um trabalho evangelístico realizado por igrejas evangélicas que pretende alcançar crianças e adolescentes no período de férias escolares. É realizada todos os anos nas nossas igrejas. E diante desse cenário atual, Deus ele deu uma nova estratégia para a nossa liderança. Uma nova estratégia para a realização deste trabalho tão lindo que é feito nas igrejas. Assim, nasceu um modelo diferente de escola bíblica de férias, utilizando de ferramentas de tecnologia, internet e uma estratégia única de missão. Nós estamos fazendo missão. Estamos vivendo missão quando nós estamos aplicando a EBF na vida das crianças. É a oportunidade das crianças, além delas serem ministradas, a oportunidade de estarem apresentando a Jesus Cristo para os amigos, para as crianças que não fazem parte do nosso cenário aqui na igreja. A Escola Bíblica de Férias, esse ano, né, eu quero explicar aos pais que estão em casa e que têm dúvidas, ela será online no dia 20, no dia 31 e no dia 1º de agosto. Você é nosso convidado para estar participando conosco na nossa EBF online. Ela vai ser disponibilizada através de um link pelo aplicativo do Facebook. Então, você vai acessar esse link no Facebook e você vai estar ali participando da nossa EBF online. E, além da EBF online, do dia 27 ao dia 31, as nossas crianças vão estar recebendo uns kits. Além do kit conter guloseimas dentro, bala, chiclete, pirulito, além disso, as nossas crianças vão estar recebendo um kit espião. Porque o tema da nossa EBF esse ano é Agente 3,16, que faz alusão ao versículo de João 3,16. E aí, as crianças vão estar recebendo esse kit para que elas possam estar desenvolvendo atividades em casa e depois dessas atividades prontas, elas vão estar usando aquilo que elas produzirem para a EBF online. Então, eu falei aqui sobre discipular, sobre ser pastor de criança. Eu falei aqui sobre a missão que Deus nos deu. Nós não estamos aqui brincando. Nós estamos aqui debaixo de um propósito. Nós vivemos um propósito. E nós estamos aqui inserindo isso nas nossas crianças. E é o meu dever, o seu dever como pai, como mãe, como educador, fazer com que as crianças entendam o propósito na vida delas. Que elas entendam por que elas estão aqui. Que elas entendam que elas fazem parte de uma grande comissão, que elas fazem parte de um grande propósito. E nessa maneira, eu e você vamos estar atuando efetivamente na vida das nossas crianças. Nós ouvimos muito dizer que as crianças são o futuro da igreja, mas na realidade não. Elas já são o presente. A minha filha está aqui sentada, ouvindo nessa manhã a palavra. Ela está presente aqui hoje, ouvindo a palavra. Nós temos ali um bebê, o Pierre, ouvindo a palavra. Então, ele já faz parte da igreja. E cabe a mim, cabe a você,
ensinar a criança, assim como a Geni disse, como a palavra de Deus nos ensina, a ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Amém? Vamos estar orando nesse momento, pedindo ao Senhor. Se você tem alguma dúvida sobre a EBF, você pode estar mandando as suas dúvidas no telefone. Nossa igreja. Pode estar mandando as suas dúvidas pelas nossas redes sociais. Amém? Que, à medida do possível, nós vamos estar respondendo todos. E também vamos estar disponibilizando nas nossas redes sociais todas as informações para a nossa EBF. Vamos orar? Amém? Se coloque de pé nesta manhã. Eu e você somos responsáveis pelas nossas crianças, responsáveis por ensinar elas o caminho que elas devem andar. Ensinar que elas estão aqui por um propósito, que elas não estão aqui por acaso. Assim como eu e você, nós temos uma grande missão e nós fazemos parte de uma grande comissão. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesta manhã, reunidos no teu santo nome. Pai, a palavra de Deus diz que o Senhor, que toda inteligência, sabedoria, conhecimento, tudo vem de ti, Senhor. E eu te agradeço porque é o Senhor quem nos dá a direção, é o Senhor que dá condições para que nós podemos realizar trabalhos como esse. É o Senhor que nos dá estratégias, é o Senhor que nos dá, Senhor, direção para que um trabalho tão lindo como esse, como a EBF, seja realizada. Senhor, que muitas crianças sejam alcançadas, Senhor. Que muitas crianças, Senhor, entendam o propósito a qual elas estão inseridas. O propósito a qual o Senhor as chamou. Pai, nós estamos aqui nesta manhã porque nós ouvimos a tua voz. E nós entendemos, Senhor, o teu chamado. Que o Senhor possa nos ajudar a cumprir esse chamado na vida das nossas crianças. E que o Senhor possa guardar, Senhor, em nome de Jesus, toda criança. Que nós podamos, nesta manhã, Senhor, liberar palavras de bênção sobre a vida das crianças. As crianças que estão nos assistindo nesta manhã, as crianças que estão aqui presentes, as crianças que estão nos seus lares. Senhor, guarda a vida de cada um, guarda a vida das suas famílias, Senhor. Guarda a casa, Senhor, dos teus filhos. É isso que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. E certos de que o Senhor, nesta manhã, está com os ouvidos atentos a nos ouvir. Senhor, muito obrigada. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de ensinar aos nossos filhos a tua palavra. Senhor, é a tua palavra que nos transforma, que nos molda, que nos muda. E é pela tua palavra, Senhor, que nós somos santificados. Então, nós te pedimos, Senhor, santifica-nos, ó Deus. Santifica-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos estar sempre, cada dia mais, certo, Senhor, de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém e graças a Deus.